O tema deste mês é mordomia dos relacionamentos. E, como sempre, abordamos o tema mensal nos cultos matinais e nos editoriais do boletim. E na mensagem do editorial nós colocamos o texto de Romanos 12 e mostramos sobre a excelência dos relacionamentos. É imprescindível na relação fraterna, no cristianismo que vivemos e nas relações interpessoais dentro dessa relação fraterna, vivemos princípios e valores que nos ajudarão. E eu quero pensar um versículo, inclusive ele foi pensado num dos estudos do nosso acampamento, porque um dos subtemas foi a comunicação interpessoal, e eu quero tirar nesta manhã algumas lições, além daquelas que vimos lá. E convido você então para abrir a sua Bíblia e o seu coração no texto de Efésios, capítulo 4, verso 25 apenas. Depois fique com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, não feche. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. E só o texto, por si só, ele já é suficientemente contundente para nos dizer o que precisamos saber. Apenas o versículo, se lido e irmos para casa, já nos fala profundamente. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. O pecado, quando entrou no mundo, e isto desde lá do Éden, com Adão e Eva, causou muitos danos ao homem, desde os primeiros pais. Desde os primórdios com Adão e Eva, os danos da entrada do pecado no mundo foram grandes. E eles atingiram todas as áreas. Não se iluda, porque o pecado atingiu todas as áreas da humanidade, todas. É muito comum a gente pensar em pecado apenas naquilo que tange ao lado espiritual e da nossa relação com Deus. E lógico, óbvio, ele interfere diretamente em nossa relação com Deus, e certamente a interferência dessa relação com Deus trará outros resultados na nossa vida também, pessoal, individual, bem como na nossa vida com os outros. Portanto, o pecado causou danos também nos relacionamentos interpessoais. E haja visto que o capítulo 3 do livro do Gênesis nos traz, quando Deus procura a Adão e Eva na viração do dia, como de costume, conversava com eles, e Adão e Eva estavam escondidos. E não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas os procurou, porque é assim que Deus faz. Deus é o Deus que busca, é o Deus que procura, é o Deus que vai atrás do perdido, daquele que está longe dele. É sempre Deus que busca quem está perdido. Não somos nós os perdidos que buscamos a Deus. E Deus foi atrás de Adão e Eva. E quando os encontra, a resposta que eles têm é que estavam nus, por isso se esconderam, por causa da nudez e da vergonha, estavam descobertos. E naquele diálogo, Deus pergunta a eles: o que foi que fez vocês verem que estavam assim? Aí começa o jogo de empurra. Aí a mulher diz: foi a serpente que me enganou.
Aí Adão diz: foi a mulher que tu me destes. Aí um culpa o outro, ninguém assume o seu estado. Ali já foi interferência direta nas relações interpessoais, na relação com Deus. O pecado já interferiu diretamente na questão dos relacionamentos. E queridos, de lá para cá, ao longo do tempo, não tem sido fácil relacionar-se. Talvez seja uma das coisas mais difíceis na sociedade humana, são os relacionamentos entre pessoas. E aqui eu não preciso de forma alguma tecer muitos comentários, porque você sabe o que eu estou falando. Nações não se relacionam bem, por isso conflitam-se, entram em guerra. Do ponto de vista sociopolítico, os homens que dominam e governam o país não se entendem, não conseguem se relacionar bem, e quem sofre é o povo. Nas relações familiares, quantos casais ou quantos pais e filhos estão vivendo dramas de relacionamento hoje? E aí você estende isso para o relacionamento comunitário, social, e chega também a nós como igreja. Não é à toa que o Salmo 133, que lemos ainda há pouco, o salmista diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então pense que o relacionamento interpessoal existe para nós nos relacionarmos com os outros e nos relacionarmos bem, porque aquilo que já leva para o relacionamento que não é bom já existe por conta da natureza humana pecaminosa que está inserida em mim e em você. O texto que nós lemos nessa manhã, o versículo 25 do capítulo 4, é interessante porque ele está num contexto remoto que nos fala de algumas coisas que nós precisamos compreender muito bem para sabermos nos relacionar. Se você observar, volta os seus olhos aí, o capítulo 4 começa falando da unidade da fé. E o apóstolo Paulo discorre a respeito da importância de vivermos em unidade, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, versículo 2 do capítulo 4. Já é uma chamada para que a gente, na nossa relação pessoal, interpessoal e como igreja, como comunidade, entendermos que o Senhor nos chamou à unidade. A unidade de quê? De pensamento, a unidade de espírito, a unidade de ministério. E não podemos conflitarmos nesse chamado de Deus para a nossa unidade. A gente precisa viver, então, humildemente, com mansidão e longanimidade. E o versículo número 3 diz de que forma isso pode ser desenvolvido: com esforço, com empenho, com diligência. Senão não vamos conseguir preservar a unidade, que ele diz que é o vínculo da paz, é o vínculo da harmonia, é o vínculo do bom andamento das coisas. E aí ele fundamenta tudo isso, dizendo que nós somos chamados a um só corpo, em um só espírito, para termos uma só esperança e uma só vocação, porque temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, e temos um só Deus que é Pai de nós todos. Olha que maravilha! Enquanto a gente não compreender a dimensão desta unidade, nós não vamos valorizar o que temos que desenvolver para nossos relacionamentos serem harmoniosos e não conflitantes. Se você for sincero com você mesmo, há muito mais conflitos do que harmonia em nossos relacionamentos. Quando deveria ser o contrário. Fomos chamados para vivermos a união fraternal, porque onde há esta união, há bênção e vida para sempre, diz o Salmo 133, que lemos ainda há pouco. E quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E é bom e agradável para quem? Para Deus? Certamente sim, mas é muito mais para nós, em nossa vida comunitária, em nossa vida de comunhão, em nossa vida de
comunidade da Igreja do Senhor Jesus. Depois, nos versículos 7 a 16, a segunda sessão, Paulo trabalha sobre a vocação e o serviço dos crentes. E ele diz: olha, a graça foi dada a cada um de nós, ou seja, a graça é individual, ela não é coletiva, e foi dada segundo a proporção da fé, segundo o dom de Cristo Jesus. Mas é interessante que, embora ela seja individual, essa graça vocacional, ela é uma graça que faz com que a comunidade seja abençoada, cada um exercendo o seu dom, a sua vocação, o seu ministério. E no versículo número 15, Paulo diz assim, versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que se eu não desenvolver o dom, o ministério que Deus me deu pela graça individualmente, cada um tem o seu, nós não vamos conseguir viver uma vida de maturidade cristã elevada. E é por isso que há muito crente infantil, imaturo, vivendo como criança na fé, cheio de birra. Gente que está na comunidade, mas é como se fosse uma criança, faz bico por tudo, e qualquer coisinha o impede de se aproximar, e facilmente, já pela tendência pecaminosa que possuem, se afastam. E é uma tendência, queridos, que é presente na natureza humana, porque a gente não busca a unidade da fé, e não buscando a unidade da fé, o que vai acontecer? O versículo 13 é claro: nós vamos viver uma vida infantil, não alcançaremos a perfeita maturidade, não chegaremos à plenitude da estatura que o Senhor espera de nós, para vivermos uns com os outros, relação que seja de fato autêntica, sustentável e sustentada pela verdade. Já parou para perceber a infantilidade de muitos crentes? É que tem levado a demanda, não apenas entre eles, mas comunitária, porque quando o membro está enfermo, todos sofrem. E quando a gente age imaturamente em nossa fé, não atingimos a maturidade, os nossos relacionamentos serão afetados e toda a comunidade vai sofrer, e a vocação e ministério da comunidade será prejudicada, ficará de maneira efetiva marcando passo, atrofiada. Olha o versículo número 15, aí ele coloca uma conjunção adversativa aí: mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha o resultado. Comunitariamente, queridos, quando seguimos a verdade em amor, a gente vai crescer em Cristo Jesus, e crescendo em Cristo Jesus, o corpo se ajustará, haverá consolidação dos valores, haverá auxílio mútuo, haverá cooperação das partes, haverá desenvolvimento, haverá aumento, haverá edificação. E a gente precisa entender isso. Isso é um processo de relacionamento interpessoal na comunidade. É cada um fazendo a sua parte, e no auxílio mútuo, na cooperação do todo, todos serão abençoados. Aí vem a pergunta: mas como fazer isso? Olha o versículo 17, que começa a sessão de onde nós vamos concluir com a última sessão. Eu digo a vocês uma coisa, testifico,
que agora vocês devem se conduzir na vida de maneira diferente. É imperioso o entendimento de que o crente, a igreja de Cristo, vai se conduzir diferentemente de quando não conhecia Jesus. Que a dificuldade dos relacionamentos interpessoais, quando nós não éramos crentes, fosse uma constante, isto é perfeitamente aceitável. Agora, a dificuldade do relacionamento interpessoal na igreja, que continua difícil, precisa ser levada à frente, entendendo que nós somos novas criaturas, recebemos um novo status, uma nova condição, vivemos numa nova postura. Olha o texto que nos diz aí, versículo 24, quando termina essa sessão: e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da onde? Da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa expressão aqui do versículo 24, é uma expressão que tange ao entendimento de uma nova criatura, não uma renovação simplesmente de um novo momento, é uma nova pessoa, com novas atitudes, com novas características, com novo caráter, com nova postura, é agir diferentemente de quando agíamos em nossas relações com os outros, quando não éramos crentes, quando não havíamos nascido de novo, que havia conflito, havia contenda, e não havia perdão, não havia misericórdia, não havia graça, não havia entendimento, e dali criava-se algo maior ainda. Numa vida nova com Cristo Jesus, isso não pode ser aceitável, e não condiz com a nova vida que recebemos do Senhor. E o texto é bastante claro. Isto é quando nós andávamos obscurecidos, versículo 18, alheios à vida de Deus, ignorantes, vivendo segundo a dureza do nosso coração. Isso é coisa de quem não é crente. Relacionamento interpessoal na igreja é difícil? É. Mas a tomada de posição não tem que ser como era quando não éramos crentes. Tem que ser uma nova visão, uma nova postura, a busca pela unidade, o esforço diligente para a manutenção da paz, da harmonia, para o desenvolvimento da nossa fé. E Paulo então afirma que somente aqueles que são insensíveis, que se entregaram à dissolução e que vivem segundo a inclinação do seu coração, é que não vão se esforçar para isso. Aí vem a última sessão, capítulo 4, o versículo 25, que nós lemos nesta manhã. Olha que interessante, como é que começa esse versículo? Por isso. Agora você entende por que eu falei tudo isso aqui para trás? Por causa disso daí, que eu disse, que Paulo escreveu aqui sobre a unidade da fé, sobre o exercício dos ministérios da vocação, pela busca diligente da paz, da harmonia, desenvolvimento e maturidade da fé, por termos uma nova vida. Por isso, o que a gente tem que fazer? O verbo está numa ação contínua, deixando a mentira. Me diga uma coisa, o que representa a mentira? Engano, falsidade. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês, por causa de tudo isso que já lhes falei, agora não vivam mais uma vida enganosa, uma vida falsa, uma vida mentirosa em relação aos outros. Sejam verdadeiros. E aí ele diz o como a gente tem que fazer isso, falando cada um a verdade. A ação é esta: negativa, deixar a mentira; positiva, falar a verdade. Sermos verdadeiros e não falsos, não enganosos, não usarmos máscaras em nossa relação interpessoal. E por fim, Paulo diz o porquê temos que fazer isto. Porque somos o quê? Membros uns dos outros. Não é porque qualquer razão
que julguemos importante, não é porque há qualquer razão que julgamos importante, é porque pertencemos uns aos outros e somos membros do corpo de Cristo Jesus. Se a gente entender isso, irmãos, nossas relações interpessoais vão melhorar e muito. Mesmo que não concordemos com tudo que o outro faça, diga, mesmo que a gente não concorde com alguns propósitos ou alguns projetos, mas nós não vamos perder a comunhão, não vamos perder a unidade. E ainda bem que a variedade de dons existe, porque nós não somos uniformizados, nós somos unidos. E a diversidade é que faz com que possamos crescer em todas as áreas. Agora, falemos a verdade. É triste, queridos, quando a gente descobre e percebe que as pessoas não estão falando a verdade para a gente. E o que eu acho interessante é que o ser humano, ele é tão, como é que eu vou dizer? Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Ele é tão descarado que ele acha que não falando a verdade, o outro vai deixar de perceber que ele está mentindo. A gente sabe quando a outra pessoa não fala a verdade, não se iluda. Quando alguém vem falar com você e você sabe que não é verdade o que ele está falando, você sabe, ninguém precisa lhe dizer, não liga nenhum sinal, a não ser que você seja um ET da vida, desligadão de tudo. Mas todos nós sabemos quando o outro fala conosco se o que ele está falando é ou não verdadeiro. Seja na relação marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos, crentes, igreja com a igreja, não se iluda. A gente não consegue enganar as pessoas quando a gente fala as inverdades. E às vezes eu fico olhando assim, tem delas que eu confronto, tem outras que eu não, deixa essa pessoa viver assim, porque eu quero que ela se encontre sozinha, se arrebentando na sua mentira. Mas tem outras que eu digo, ó, meu irmão, minha irmã, o que você está falando não é assim não, para ajudar, porque eu sei que ela não vai conseguir se encontrar. Agora tem outras que, ó, deixo ir, vai. E Paulo, para evitar que a gente viva esse tipo de condição, ele diz, cada um fale a verdade com o outro, por causa do que vocês foram chamados por Deus para viver a unidade da fé. Vocês têm o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Espírito, a mesma doutrina, foram chamados para uma mesma vocação, para viverem uma vida madura, para o serviço um dos outros, para mutuamente auxiliarem, cooperarem, ajudarem-se. Então, por causa disso, serem membros do corpo, sejam verdadeiros uns com os outros. E a ideia aqui, querido, de falar a verdade com o próximo, é de uma comunicação verdadeira, como vimos lá no acampamento, de um relacionamento interpessoal autêntico. A palavra aqui é usada para revelar pensamento, vontades. Verdade refere-se à realidade dos fatos, refere-se àquelas pessoas que não usam de subterfúgios, que não se escondem atrás de invenções de seus próprios conceitos. Significa uma relação de alguém que vive verdadeiramente com Deus e quer viver verdadeiramente com seu irmão. E o que fazer então para que isso seja possível? Algumas coisas do texto nos ajudam. Olha aí para mim agora, por favor. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa isso? Tenha controle naquilo que você fala. E se alguma coisa você falou que provocou no coração do outro ira, aquele que ouviu o que não foi bom, não permita levar para o outro dia. Não guardar
para o amanhã. Não se pôr o sol sobre a vossa ira significa isso. Não guarde mais do que um dia a revolta por alguma coisa que lhe foi feita. Perdoe logo. Sabe por quê? Porque nós somos tendentes a armazenar o que não é bom. E se a gente não conseguir resolver naquele dia, a pendência vai para o outro. No outro dia podemos não ter oportunidade, ou mesmo tendo, já nos arrefecemos e não vamos falar, e vai para o terceiro dia, vai para o quarto, para a semana, para o mês, para o ano e para a vida toda. E é por isso que tem muita gente em seus relacionamentos conjugais, em seus relacionamentos filiais, paternais e fraternos de amizade, com pendências, porque foram deixando passar dia após dia, e aí a coisa solidificou e não tem mais força. Fale logo a verdade, perdoe e seja perdoado. Cuidado com as palavras. Verso 29, olha aí, verso 28, perdão. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Segundo a verdade dos relacionamentos interpessoais, não roube aquilo que é do outro. E aqui, Paulo está falando do furto, literalmente, de tirar bens, propriedades. E diz, olha, trabalhe para que você possa ter o seu e não tirar do outro. Mas aqui eu quero trazer para o campo da relação do ponto de vista espiritual. Não furte a alegria, a paz, a harmonia do coração do outro. Ao contrário, trabalhe para que você mantenha o relacionamento sempre pacífico, harmonioso, de unidade com outra pessoa. Não furte o bem precioso da relação com ninguém. E às vezes nós não agimos interpessoalmente com o outro, nós roubamos do outro a alegria, roubamos do outro a paz, roubamos do outro a harmonia que a sua mente e seu coração estavam vivendo por alguma coisa que fizemos e tiramos dele. E nas relações interpessoais acontece muito isso. Será que você já tirou a paz de alguém? Você já furtou o bem-estar de alguém? É comum a gente, às vezes, fazer isso. Terceiro, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Duas coisas aqui que a gente tem que falar desse versículo. A primeira, não fale aquilo que agride. E torpeza aqui, meu irmão, minha irmã, são palavras indelicadas, chulas, que se leva também para o lado da agressão moral, com os chamados palavrões ou palavras indignas. Evite usar isto para com os outros. Jesus mesmo disse, ouviste o que foi dito, quem tirar a vida do irmão é homicida. Eu, porém, vos digo, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, já cometeu homicídio. E às vezes a gente está usando palavra torpe. Imagine aí, indelicados, grosseiros, agressivos. Isso fere o relacionamento interpessoal. E ao outro lado, o texto nos diz que a gente tem que falar a palavra que seja boa para quê? Para edificação, conforme a necessidade, para que haja transmissão de graça a quem vai ouvir o que a gente fala. E a gente falou no acampamento palavras que curam, que saram, palavras saudáveis. Se você não tem nada para dizer, meu irmão, para alguém que vai edificar, é melhor ficar calado. Sabe por quê? Porque quando a gente diz fora de hora as coisas, a gente pode dizer o que não deveria ser dito e pode causar dano a quem vai ouvir. E por fim, olha o texto aí, no versículo de número 32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nas relações interpessoais é preciso que o perdão seja instaurado, porque vai haver sempre momentos de conflitos, momentos em que houve ferimento. Trabalhe o perdão, meu irmão, minha irmã. Trabalhe a ministração do perdão a quem te ofendeu, e quem ofendeu, peça perdão. Isso é salutar para os relacionamentos interpessoais. Sabe por quê? Porque Cristo, diz aí, como também Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. Quem não perdoa, vive doente. E quem não pede perdão, adoece e adoece a outros. Por que eu disse tudo isso? Por algumas razões. E agora concluindo. Primeiro, se a gente não agir dessa forma, agirmos contrário ao que o texto está nos ensinando, nós estaremos dando lugar ao diabo. Versículo número 27. E no testemunho que o nosso irmão Roberto deu lá, num dos dias do acampamento, ele falou mais de uma vez: o diabo é especialista, expert em preparar situações e circunstâncias. Se a gente não trabalhar o bem-estar das relações interpessoais, quem vai agir em nossa vida, pode ter certeza, é o diabo. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 dessa mesma carta, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra o quê? Principados e potestades. Quando a gente não resolve nossos problemas de relacionamento interpessoal, seja ele em que área for, em que nível for, amizade, trabalho, família, igreja, e a gente não consegue resolver porque não agimos como deveríamos agir nas proposituras que mostramos ainda há pouco, de falar a verdade, o lugar vai ser ocupado por aquele que gosta de contenda, de conflito, de intriga e de mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele é o inimigo de nossas almas. Segundo, se a gente não fizer assim, nós vamos entristecer o Espírito de Deus. Versículo número 30. Se a gente não se relacionar bem, quem vai se entristecer? O lugar será dado ao diabo e, consequentemente, o Espírito Santo vai se entristecer. E Deus nos selou para o dia da redenção, para que a gente redima também nossas relações, e não viva em conflito. Se a gente não conseguir reconciliar-se com os outros, e continuamos vivendo um relacionamento interpessoal conflitante, sem unidade, sem verdade, sem ajuda, sem cooperação, nós estamos entristecendo a Deus. Não é o pastor da igreja não, nem é o irmão, nem é a liderança. Estamos entristecendo diretamente ao Senhor. E por fim, versículo de número 31. Terceira razão pela qual eu tenho que buscar a excelência desse relacionamento. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Se a gente não conseguir isso, a gente não vai botar para longe da gente essa inclinação de nossa natureza, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e toda sorte de malícia. A gente vai viver amargurado, vai viver encolerizado, vai viver irado, vai viver gritando, vai viver blasfemando com o nosso irmão e, sobretudo, contra Deus, vai viver uma vida de maldade. E quanta gente doente hoje, porque não resolveu a sua relação com o outro. Que Deus nos abençoe.
nos ajude a entender a importância de vivermos um relacionamento interpessoal e como comunidade, sobre a excelência, falando a verdade cada um com o outro. Amém.